capítulo 29. Nós estamos na nossa campanha fechando as brechas e as legalidades, na minha vida e no meu lar. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração, que é o texto de referência também. Estarei aí falando nessa noite. Todos encontraram? Jeremias 29. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. 29, verso 10, diz assim a palavra do Senhor: porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos da Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornar-vos a trazer a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Agora vamos lá em Neemias capítulo 1, verso 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: veio a mim Anani, um de meus irmãos, e ele alguns de Judá. Perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. De todos nos corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os farei então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que Peraí, perdi onde eu estava. Verso 10: resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. Pode se assentar dando glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabemos, igreja, que nós estamos nessa campanha com o propósito que Deus colocou no nosso coração. Deus confirmou no coração do nosso pastor. E se Deus não estivesse neste negócio, nós não estaríamos fazendo. E nós fizemos com bastante força, e por isso que estamos aí 40 dias de jejum, oração na presença do Senhor. Iremos fazer 40 dias, porque Deus falou, para nós, que o inimigo, o adversário das nossas almas, eles foi um demônio foi designado para destruir a obra do Senhor, para destruir os lares deste lugar. Por isso que nós entramos nessa campanha, mas nós não entramos só nas famílias, mas nós entramos na minha vida individualmente e no meu lar também. Então, às vezes você pode dizer assim: nossa, mas é só para a família. Não, é para você também que é solteiro.
Nós vivemos dias, querido, como nós já ouvimos aqui no início da palavra, através da irmã Fabiana, que nós estamos vivendo um tempo corrompido, aonde as coisas que não eram normais, né, hoje são normais. O que tinha problema hoje não tem problema mais. Aonde nós estamos dentro da casa do Senhor e Deus tem falado conosco constantemente, e muitas das vezes nos deparamos com questionamentos ao Senhor. Deus não tem falado comigo. Nossa, a gente tem falado na escola dominical sobre os muros fendidos, né? E aqui a gente vê quando a Nani vem ao encontro de Neemias, e Neemias questiona a respeito do povo que estava em Jerusalém. E então Neemias é informado que aquele povo se encontrava em grande miséria e vergonha. Mas aí nós falamos só dos muros, mas não falamos por que o povo foi parar nessa situação. Nós não falamos a situação desse povo. O que acontece é, como eu li lá em Jeremias 29, esse povo que hoje se encontrava em Jerusalém, com os muros fendidos, em tremenda miséria e vergonha, ali eles ouviam dos seus adversários: seu Deus é fraco, olha só o seu Deus, aonde vocês foram parar, olha a situação de vocês, não tem esperança mais para vocês. O que acontece é que lá no livro de Jeremias, o povo de Israel foi exortado por Deus várias vezes a entrarem na casa do Senhor, a reverenciarem ao Senhor. Vários profetas foram até o povo de Israel e profetizavam: olha, o Senhor quer um conserto de vocês. O Senhor quer que vocês entrem à casa do Senhor, mas ofereçam sacrifício perfeito. Mas vocês têm adentrado a casa do Senhor, mas com sacrifício humano, adentrado louvando a Deus, mas somente de lábios. Eis que o Senhor nos convoca a um conserto. Por várias vezes Deus falou com aquele povo. Nós constantemente na igreja do Senhor ouvimos Deus falar conosco. Ouvimos Deus falar: se achegue mais a mim, se santifique mais, me reverencie mais, se entregue mais a mim. Eis que é tempo de consertar, eis que é tempo de fechar as brechas, eis que é tempo de fechar as legalidades. O que acontece é que, por último, Jeremias profetizou a este povo. Jeremias se deparou com um falso profeta que tentou ainda enfrentar e dizer que aquilo que Jeremias estava profetizando era da carne, não vinha de Deus. E o povo, o que aconteceu? O povo resistiu em não obedecer a Deus. E Deus, sempre Deus tinha uma forma de tratar com o povo. Quando o povo não ouvia, porque Deus sempre dava vitória ao povo de Israel numa batalha. Mas sempre que o povo desobedecia a Deus, o povo perdia a batalha e ainda era levado cativo. Foi o que aconteceu com o povo aqui. Foram levados cativos por 70 anos, né? Passados 70 anos, o que aconteceu? A casa do Senhor foi destruída, os utensílios da casa do Senhor foi retirado, foi tudo fendido e abalado, e o povo levado cativo, em grande miséria e opróbrio, em grande vergonha. Queridos, nós estamos vivendo um tempo onde Deus tem falado conosco, mas será o que tem acontecido que a gente não tem parado para ouvir ao Senhor? Porque nós, às vezes, nos encontramos como aquele povo, o povo de Israel. Constantemente Jeremias se levantava e dizia: vocês estão indo à casa do Senhor, oferece a Deus sacrifício, mas esse sacrifício não é um sacrifício perfeito. Vem à casa do Senhor, mas não dá ao Senhor um perfeito louvor. Vem à casa do Senhor e muitas das vezes estão pensando em outras coisas. E o que acontece quando eu entro dentro da casa do Senhor? Não dou o melhor para o Senhor, não ofereço a Deus o melhor. Se começa então na minha vida uma decadência espiritual, começa então a vir o desânimo, começa a vir então o desgosto.
19, ali o Senhor está falando com o povo: olha, vocês se encontram nessa situação, mas eu ainda, como sou Deus de misericórdia, ainda vou mudar o quadro. Se vós de todo o coração me buscardes, vocês vão me encontrar. Eu ainda vou arrancar vocês desta vergonha, se de todo o coração vocês se entregarem a mim. Então, se passaram 70 anos e o povo ali, o que acontece? Naquele tempo, Babilônia era uma potência muito forte, mas achando Babilônia que era muito poderosa, até mais do que Deus, veio a queda de Babilônia. Então se levantou aí o Império Medo-Persa, onde o rei Ciro era um rei então que passa a dominar, né? Que passa além de Babilônia. Babilônia até então passou a ser um império caído, sem poder algum. E aonde estava o povo de Deus? Nas mãos de Babilônia, de Nabucodonosor. Voltando então o povo para Jerusalém, encontra a cidade toda destruída. E ali muitos ali se encontraram com seus adversários, dizendo: olha a vida que vocês estão levando. Porque o adversário, igreja, é assim que ele faz com a gente. Ele fala assim: olha como é que você está fraco, olha como é que você está, você não está aguentando nada. Será qual que vai ser seu fim? Aí você começa a questionar a Deus, até duvidar do poder de Deus. Aonde que está